Começamos aqui mais um podcast Edson Costa Repórter. Se você não fez a sua inscrição em nosso canal no YouTube, faça já, recomende também. Procure nas redes sociais, jornalista Edson Costa Oficial. Hoje estamos recebendo aqui uma figura ilustre, um particular amigo. Aliás, nós queríamos já há bastante tempo trazê-lo aqui. E hoje, aqui está o professor Péricles Gonçalves, professor de Direito Constitucional, gabaritado, com um lastro extraordinário. Meu colega, também na Academia Rio-Grandina de Letras, presidiu já a entidade e tem muita história para contar. Aliás, o Paulinho Gogó já costuma dizer que quem não tem dinheiro conta história. Pois é, vamos ficar com a história. Vamos ficar com a história, é melhor assim, né? Professor, tudo bem? Não, o prazer é meu de estar aqui contigo, teu programa, que já assisti a alguns, né, e que realmente eu acho que faz falta esse tipo de programa, né, onde, de forma descontraída, se pode tratar de todos os assuntos que vierem, para que a gente possa bater bola e eu me lembrar um pouco do tempo em que estive, né, à frente de um microfone, junto com o Otto Bender, durante muitos anos na Rádio Universidade, fazendo este tipo de conversa, né, aberta, sem regras, sem... Papo reto, como diz a gurizada. Exatamente. Né? Isso é muito bom, porque coisas encaixadas, engessadas, são muito ruins de ouvir e ver. Né? Os tempos são outros, né, Péricles? Há quem goste, tenha saudade, mas eu creio que a liberdade é uma coisa fundamental na vida de todos nós. Né? Claro. E a Universidade do Rio Grande? A tua aposentadoria já está em curso, né? Sim, eu me aposentei no dia 6 de janeiro, dia de Reis. Dia de Reis. Aliás, é o dia que se presenteia. Eu já podia estar aposentado há um bom tempo, né? Mas eu quis completar 50 anos de FURG na ativa. E eu completei no dia 2 de janeiro. No dia 2 de janeiro de 75, eu ingressei na FURG. E no dia 2 de janeiro de 2025, eu me aposentei com 50 anos de trabalho. E isso foi uma coisa que eu persegui, de não sair antes. Porque podia ter saído um bom tempo antes. Né? Até porque tinha tempo, além da FURG, eu tinha tempo fora. Porque antes de chegar na FURG, eu dei aula no São Francisco, no Joana d'Arc, no Fernando Freire, que foi um colégio que esteve aqui na Zalone, onde hoje é o EMAGE. Né? Marcou época também. Marcou época. Fui professor de cursinhos, pré-vestibular, e durante esse tempo eu também descontei o INSS, e esse tempo eu trouxe para a FURG. Né? E aí eu tinha bastante tempo sobrando, mas resolvi completar os 50 anos. E não contente, hoje ainda estou na FURG, porque eu presido o núcleo de memória da universidade. É o NUME. Eu sou professor voluntário, enfim, permaneço na universidade. É que depois que entra na corrente sanguínea, exato, isso. Né? É um vírus. No bom sentido. No bom sentido, claro. Mas eu gosto muito de conversar. E a tua maneira de condução, a tua forma, eu já escutei alguns programas, né? E gostei bastante. Agora há pouco, obrigado, professor. Agora há pouco falavas em 50, parece que 50 é um número bem emblemático assim na tua vida. Eu lembro que, se não me falha a memória, em 2019, tu foste patrono da Feira do Livro. De número 50. Isso. É isso. Até porque eu fui o idealizador e quem fez a primeira. Né? Então foi uma homenagem realmente que a universidade fez, né? No 50, na edição 50, para quem, de uma forma, claro que não sozinho, mas a idealização disso, de termos uma Feira do Livro, que foi muito difícil nós concretizarmos isso aqui. Até porque, no primeiro momento, quando se pensou em fazer a Feira do Livro, da FURG, né, nós pensávamos que teríamos apoio da Câmara Rio-Grandense do Livro, que é quem patrocina e organiza a Feira de Porto Alegre. E não teve esse apoio, não? Não teve, por uma razão
na época explicada, e pode ser até que se compreenda, se a gente quiser compreender, mas foi o seguinte, a Câmara Rio-Grandense do Livro realizou 2 feiras aqui, mas ela escolheu um momento errado. Foi uma feira em junho e julho. É um mês de muito frio? E foi na Praça Xavier Ferreira, com 2 ou 3 bancas com as livrarias que existiam na época aqui, que era a Livraria Mundial, a Livraria do Globo, a Livraria Palotti, que era dos padres palotinos aqui na General Neto, e a Livraria Nossa Senhora de Fátima, que era dos capuchinhos, lá na esquina da Canabarro com Barão de Cotigipe. Era bem humilde a feira, então, né? Só que, como não deu certo, eles tentaram outra vez e não deu certo. Quando eu fui conversar para pedir apoio, e inclusive as barracas, que já tinha um número X de barracas produzidas especificamente para a Feira do Livro de Porto Alegre pela Câmara do Rio-Grandense do Livro. E disseram, não, o Rio Grande não dá certo, não vai dar certo essa feira. Era presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maurício Rosenblatt. E ele disse, não vai dar certo, já tentamos 2 vezes. Mas ele podia ter dito, olha, mas nós assim mesmo emprestamos para vocês tentarem, não, mas não fez isso. Aí eu voltei, na época o reitor era o professor Pedoni, eu era o superintendente de extensão nessa época. Aí eu disse, professor, as barracas não vêm. E era para comemorar os 10 anos da FURG, foi em 69 a primeira. Aí ele disse, não, mas nós tínhamos na época carpintaria, tínhamos como fazer as barracas. E aí se fez 6 barracas, que foram as primeiras. Bom, mas já cresceu um pouquinho, né? Exato, e barracas muito melhores que as da Feira do Livro de Porto Alegre, sem dúvida, porque foram feitas padrão. A nossa marcenaria era realmente muito competente, digamos assim, né? E tínhamos uma sub-reitoria, na época chamava-se Sub-Reitoria de Planejamento, que elaborou o design das barracas, né? O engenheiro Vidal era o Vidal Mendonça? O Mendonça era o sub-reitor. E quem coordenava a parte de arquitetas, etc., era a esposa, então esposa dele, a Fresteiro, né? Então, deu certo, fomos para a Feira do Livro, também num mês que complicou, porque a FURG faz aniversário em agosto. E nós fizemos em agosto no Largo Doutor Pio. A céu aberto de novo. Só que as nossas barracas eram cobertas, só que as pessoas que iam, não, né? Então, não foi como se pensou, mas não desistimos. Aí ainda se fez 2 vezes no Largo Doutor Pio, e aí se pensou em levar para o cassino, no verão. Onde começou lá para a Avenida. Num novo formato. Na Avenida, na avenida, exatamente. Né? Na Eu Avenida. lembro. E aí as coisas começaram a andar, estamos hoje preparando, digamos assim, a que vai comemorar os 55 anos da universidade. A tua passagem em Cáceres, Sim. como é que foi? Foi a tua primeira experiência, eu acho. Foi, quando eu entrei na universidade e fui para Cáceres. A nossa universidade tinha um campus avançado lá, em que acadêmicos da FURG, o CEPEL, UFPEL e UFMAT, que era a Universidade Federal de Mato Grosso, essas 4 universidades tinham um campus em Cáceres, onde acadêmicos das 4 universidades, de diversos dos cursos que elas ofereciam, de mês em mês, não é? Uma equipe ia para desenvolver projetos que a outra equipe, o mês seguinte, dava consequência, e assim ia projetos das mais diversas áreas. E lá, em Cáceres, havia um diretor do campus, que foi o caso da minha atividade, tinha uma diretora adjunta, uma secretária e mais 11 funcionários, que eram cozinheiros, lavanderia. Dava para o gasto, enfim. Sim. Era uma equipe enxugada.
porque eram 30 acadêmicos que iam mensalmente com o avião da FAB, que os pegava em Pelotas e levava até Cáceres, porque Cáceres tem aeroporto, né? Já tinha aeroporto. Era no miolo ali de Mato Grosso? Não? É lá no oeste, na fronteira com a Bolívia. É longe. É longe. Fica passando Povo Novo. Um pouquinho ali perto de Barra Falsa. Estou indo lá agora, dia 16, estou indo a Cáceres. Porque a família da minha esposa é de lá. Mora lá. Eles são pernambucanos, mas quando ela tinha 6 anos, eles vieram para Cáceres. E aí, lá, namoramos e casamos. Então, agora, um irmão dela está fazendo 70 anos, e nós vamos para uma reunião que a família vai fazer. Estou indo dia 16. Mas já estive lá outras vezes. Quando os meus filhos eram menores, a gente passava as férias lá. Né? Depois eles crescem, cada um passa as férias num lugar. Às vezes agora, nesse momento, eles passam as férias aqui. Entendi. Então, eu que não saio, eu que fico esperando que eles venham. Péricles, voltando no tempo, foste, eu não sei se na época se dizia isso, militante da URIS, não? A União Rio-Grandina de Estudantes, não? Tanto da União Rio-Grandina como da União Regional. Eu também que militei existia ali na década de 70. Eu fui presidente da URESE, que era a União Regional dos Estudantes do Sul do Estado, que congregava 13 cidades da Zona Sul. Como presidente da URESE e como integrante das diretorias da URIS, eu participei de todo o movimento que deu origem depois à universidade. Aquela luta por ter uma universidade. A URIS, junto com todas as entidades de Rio Grande, Forças Vivas. A URIS era uma força. Sem dúvida. O movimento estudantil organizado era muito forte nessa época. Né? Tanto é verdade que eu me lembro de um dos nossos congressos, eu acho que foi em Santa Rosa, ou Alegrete, foi em Alegrete, eu acho. Nós tivemos uma consulta, entre aspas, do governo, querendo saber qual era a opinião dos estudantes secundários do Rio Grande do Sul sobre reforma agrária. E o motivo do congresso foi reforma agrária, e nós discutimos a opinião das diversas, porque lá tinham diversas correntes. O que, para a época, já era um tema explosivo. Sem dúvida. E isso foi muito importante no movimento estudantil, porque a gente aprendeu a conviver com a divergência. Aprendemos a conviver com o antagonismo, com o contraditório, que depois, na minha vida pessoal, eu aperfeiçoei no próprio direito. Porque o direito é um contraditório constante. Né? Mas e lá nesse movimento tinha aquela coisa assim do respeito às posições? Tinha. Claro, de vez em quando tinha os mais exaltados, como tem em todo lugar, mas era uma exaltação das ideias. À noite todos estávamos juntos, porque era o de Alegrete, eu acho que foi quase 1000 estudantes do Estado. Né? À noite estávamos todos nos barzinhos conversando. Esse movimento estudantil tinha, à época, um grande apelo, né? Sem dúvida. Tinha. Muito mais do que hoje, né? Sem dúvida. As entidades estudantis hoje, principalmente secundárias, né? Como era o nosso caso daqui, o Rio Grande do Sul, estudantes secundários, que seria os estudantes que estavam no ginásio ou no segundo grau, na época chamado assim, hoje ensino médio. Né? Exato. Hoje as coisas não acontece. A própria União Gaúcha de Estudantes Secundários é meio apagada, né? Não se tem mais. A política estudantil universitária também era forte. Aqui em Rio Grande nós tínhamos os diretórios acadêmicos, tinham até barzinhos. Bares abertos na cidade, bar da Oceano, bar da Medicina, o bar da Engenharia. E juntava gente. E muita gente. Quer dizer, isso se perdeu. O próprio DCE, o DCE comprou e comprou o terreno e construiu aquele edifício da Vitorino com o Benjamin. E aquilo foi construído com o que sobrou dos jogos universitários que foram realizados aqui, e houve a colaboração de indústrias, de pessoas, enfim. As sobras, o que não foi gasto, deu para comprar um terreno. Lá era um bar chamado Iemanjá, né, do pai do Gentil.
Carlos Gentil, pai dele. E aí, naquele local, se construiu aquele prédio, que hoje existe, tem uma padaria embaixo hoje. Exatamente. Aquele prédio é do DCE. E esses movimentos todos, URIS, DCE, dali foram surgindo lideranças políticas. Sem dúvida. Muitos. Começaram ali. Sim. Era uma escola para a época. Né? Sim, vários nomes conhecidos, Pedro Simon, pessoas que esse foi governador. Foi governador. E era interessante, porque a gente perseguia aquela ideia de discussão de ideias. O Sócrates tem um pensamento muito interessante. Diz assim, as pessoas inteligentes discutem ideias. As pessoas normais discutem fatos. E as medíocres discutem pessoas. Pois é. Até hoje é assim, né? Até hoje é assim. E faz tempo que ele disse isso, né? Eu acho que o movimento estudantil colaborou para que os militantes não fossem medíocres. Professor, e o coral e o teatro da universidade também tivesse uma interação muito legal nesse contexto? Foi nessa época, não? Foi na época que a Feira do Livro surgiu e a gente começou a pensar de trazer para a universidade essa parte cultural, tá? Que existia, vamos dizer assim, por iniciativa não institucionalizada. Eram pessoas que faziam, porque gostavam. Nós institucionalizamos, tivemos a satisfação de criar o coral, criamos o CTG, criamos o grupo de teatro. Ou seja, um braço de cultura Sim, mesmo. inclusive buscando pessoas para serem contratadas para fazer isto. Aí surgiu a figura do Jorge Praz, que era um músico e um teatrólogo respeitado, e seguido depois pela Vânia Brown, que sucedeu ele na função de assessor de música e assessor de teatro. Depois ela foi regente, não? Foi maestrina, não? Não. Não foi ela? Ela era coordenadora do grupo. A primeira maestrina foi uma menina de Pelotas. Mas foi um período marcante para o crescimento sem dúvida, dessas artes todas. Né? Agora, daqui a pouco veio o nome. Eu estou com recomendação de que quando não me lembrar dos nomes, que eu não insista, deixa a coisa fluir, e daqui a pouco vem. Ele aparece. Janice. Janice Miller de Andrade. De Andrade, exatamente. A Janice. Que era uma grande figura, né? Sem dúvida. Muito respeitada. Né? Sem dúvida, muito competente. Né? As pessoas competentes são respeitadas. Pois é. Né? Mesmo pelos que não gostam dela. Mesmo dos que não gostam da pessoa, mas tendo consciência da competência da pessoa, a pessoa é respeitada. Foste pró-reitor de assuntos comunitários? Assuntos comunitários e estudantis. Pois é, fazia o quê? Ele agrupava o que hoje seria a pró-reitoria de extensão e cultura. É pró-reitoria de extensão e cultura. Na época era serviços comunitários estudantis, porque a pró-reitoria estudantil também estava nesta pró-reitoria. Então, existiam duas superintendências. A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários Estudantis tinha uma superintendência de extensão e uma superintendência estudantil. A Darlene trabalhou comigo nessas Pró-Reitoria. Que interessante. Sim. Como é que ela circulava nesse setor? Muito bem. A Darlene é uma pessoa muito competente. De bom trato também, ela não sabe dizer não, ela gosta de trabalhar, gosta de executar. Eu tenho muito afeto pela Darlene, porque ela consegue conviver de uma forma harmônica com os mais variados segmentos, enfim. Péricles, e a questão da radiodifusão na FURG teve um impulso muito forte na cidade do Rio Grande. Tu fizeste parte, fiz lá parte atrás, lá no início. Né? Do conselho, porque logo no início... A FURERG. A FURERG. Era a FURERG, né? Existe ainda. Ainda existe, né? A criação da universidade se deve muito à figura do professor Flávio Figueiredo, que ainda está vivo. Querido Flavinho. 90 e tantos anos já.
que era uma pessoa que tu até podia, porque ele está lúcido. Sim, ele podia sim. trazer muitas coisas. Convivemos muito no Rotary Club. Isso. Grande figura. Né? Ele ainda pertence ao Rotary Club. Pertence ainda. E logo no início, para a criação da Furierg, tinha que ter uma base financeira, e nós fizemos uma colaboração, todos os primeiros aportaram recursos para poder a fundação surgir. E depois eu fui integrando a rádio até nessa época aí do Otto, e, enfim, né? Fui presidente numa época da Furierg, né? Eu sempre estive envolvido nesse... Uma outra coisa que também foi dessa época, a criação da editora. A editora da Furg. A editora, né? Também. Né? Porque antes nós tínhamos uma gráfica. A editora, que se conseguiu colocá-la num nível bom, inclusive associada a uma entidade que congrega as editoras universitárias brasileiras, federais. Então, foram períodos muito bons. E lá em Cáceres, eu me esqueci de dizer, nós deixamos muita coisa em Cáceres que hoje são consequências do campus avançado de Cáceres. Né? A Universidade Estadual de Mato Grosso é filha... Que, aliás, cresceu bastante depois. Filha, né? De uma semente da universidade, da nossa universidade. E pouca gente sabe disso, né? Pouca gente sabe disso. Eu acho que a própria universidade, às vezes, não sabe bem isso. Eu acho que isso não foi bem divulgado. E o resgate é aí que entra, né? Ele é importante por isso. E por isso o NUME. O NUME. Por isso a importância do NUME de buscar essas memórias que às vezes não é por mal, não. As pessoas, esses tempos novos atropelam muito, não é? Quando tu pensas que estás no lugar que estás, já não estás mais nesse lugar, né? Tu já está no outro. Essa evolução é muito rápida e as coisas são atropeladas. Então, não tem tempo de tu digerir as coisas. Né? E a Academia Rio Grandina de Letras, aliás, é muito bom conviver contigo no ambiente acadêmico. Como é que a academia entrou na tua vida e como é que tu entraste na academia? Cadeira 19, né? Sim, 19, do Érico Kramer. Do Kramer. Que é um rio-grandino brilhante, foi notável radialista, sim, né? Novelista. Novelista também, né? Escritor. Ele foi uma pessoa muito importante na radiofonia do Rio Grande do Sul. Né? Ele teve programas assim, famosos na Farroupilha e na Gaúcha. Né? Aquelas, como é que chama? Era Acerões de Dona... Tem um nome aí. Que era um programa que contava histórias. Ele criava as histórias e contava histórias. Depois ele teve uma época que ele participou do Rádio Sequência, que era um programa que trazia humor, trazia futebol, que era na hora do meio-dia na Rádio Gaúcha. Na Farroupilha, desculpa. Seria uma espécie de pretinho básico na Farroupilha, da época, aos moldes da época. Na Rádio Farroupilha, não era Gaúcha. Na Farroupilha. Farroupilha. Na Farroupilha. Era Farroupilha. Tinha um quadro cômico que eram duas pessoas, um do Grêmio e outro do Internacional, era Pinguinho e Walter Broda. Né? E aí era uma briga organizada do Grêmio e do Inter, já na época bem ferrenha. Né? Hoje tem, ainda tem, não com a figura, assim, mas tem no próprio programa esse que a Gaúcha tem. Sala de redação? Sala de redação, você sabe quem é que é quem. Claro. São identificados. Né? E teve o Paulo Santana e aquele outro que brigou com ele, como é que foi que brigaram no ar? Muitos brigaram com o Paulo Santana. Que brigou no ar. No ar, né? Sim, foi no ar, foi quase que saíram para vias de fato. Ele era do Inter, o Santana do Grêmio e ele era do Inter. Hoje tem o Guerrinha aí também, que dá uma incendiada. Tem o Paulo Santana, que marcou a época, o Paulo Santana ali. Sim, né? sim. Esse é o Kenny Braga. Kenny Braga, é verdade. Tem que deixar um tempo para o nome vir. É engraçado porque, às vezes, o meu problema maior é nome. Eu não tenho problema com data, com nada.
Mas nomes, não me vem na hora o nome que eu quero me lembrar. Não sei se eu conheço muita gente e me confundo. Eu tenho que esperar um pouquinho para me lembrar do nome. Mas a academia, então, na tua vida... Nesse período, quando eu entrei na academia... Que ano foi? Eu estava Foste presidente também na academia? Sim, mas a entrada, o ingresso, foi a convite do Décio Neves e do Coriolano Benício. Duas grandes figuras, né? Eu sempre enalteço muito, tanto um quanto o outro. E o Coriolano tem ainda um viés assim, a favor dele, e que amplia a figura, porque ele era uma pessoa paupérrima. Sim, é verdade. Se tu vê alguém se tu conhecer alguém pobre, tu podes dar uma piorada na pobreza dele, que tu vai chegar um pouco compreendendo como era a pobreza do Coriolano Benício. E ele colocava isso não como obstáculo, colocava como propulsor, digamos assim, do que ele fazia. Um grande teatrólogo, né? Teatrólogo, entusiasta. Escrevia. Entusiasta, desde o tempo dos Irresistíveis. Os Irresistíveis. Que era um bloco carnavalesco que trazia carros alegóricos nos carnavais, né? E o Coriolano era uma pessoa... E eu acompanhei o Coriolano até a necrópsia. Eu acompanhei ele no hospital, e quando levaram ele para fazer uma necrópsia, eu fui junto. Eu gostava muito dele, eu me identificava muito com... Porque ele, quando novo, né, ele foi muito amigo do meu avô, que era carnavalesco, dos Tigres, que era um bloco de carnaval também conhecido na cidade, né? Que também, junto com os Irresistíveis, fazia aquele carnaval lindo que Rio Grande tinha, né? Então, numa tarde, ele e o Décio me procuraram e perguntaram, disseram que estavam querendo fundar uma academia, etc, etc, e estavam buscando nomes, né? E perguntaram se eu aceitaria ser... Digamos, na época havia já uma... Ainda bem que não era para ser passista, não é? Pois é, uma lista de nomes, né, que foram os fundadores da academia, né? Foi o Lages, foi o doutor Newton Azevedo, Tola, o Olavo Albuquerque, vários integrantes da comunidade, alguns nem tão literatos, mas... Lideranças? Lideranças. Né? E aí, na segunda turma, eu entrei. Eu fiz parte já da segunda diretoria da academia. A primeira durou um tempo, e aí fizeram um remanejo e elegeram uma segunda turma, né, que o presidente foi o Lages, não, foi o Silva Filho, que era o diretor, digamos assim, da Biblioteca Rio-Grandense, né? E aí foi o Décio e o Coriolano que convidaram, eu aceitei, e estou lá até hoje, nunca me afastei, né? A não ser no período que estive em Cáceres, né? Porque eu fiquei 1 ano e 8 meses lá. Péricles, nesse tempo todo, nessas andanças que a gente já falou aqui e outras tantas que a gente não falou, mas que tu também trilhaste, houve avanço na questão do fomento às vertentes culturais em Rio Grande nos últimos tempos, ou ainda dá para dizer que nós deveríamos e poderíamos estar num outro patamar? Eu tenho a impressão de que há pouco incentivo, até mesmo dos órgãos públicos. Se tu pegares os orçamentos e veres o que está destinado do montante para a cultura, é mínimo. E historicamente foi assim? Sim. É pena que se diga isso, não é? Pena. A gente podia dizer antes era assim, mas agora está bem melhor, né? Neste momento agora, eu não sei como é que é, mas no momento anterior, eu estou falando no município, né? Eu sabia, às vezes até pelo próprio secretário, que não havia verba
para nada. E houve um tempo em que a cultura era junto com a educação. E aí a migalha acabava indo para a cultura. Era SMEC. Era SMEC, né? Então, eu tenho a impressão de que nós falhamos muito nisso. Nós, eu digo como um todo, né? Nós falhamos muito de deixarmos a cultura como se fosse um acessório, e ela é principal. Na verdade, os países desenvolvidos eles chegam a essa condição porque investem na cultura. Exatamente. É só dar uma passeada na Suíça, na Holanda, Dinamarca. É verdade. É cultura ao ar livre. Não é? E tem público, tem apresentação de ópera ao ar livre, com a plateia de centenas de milhares de pessoas. Né? E aqui em Rio Grande mesmo, quantos talentos nos mais diferentes segmentos existem, e outros existem, só que não foram descobertos exatamente por falta de ações, de iniciativas. Né? Isso é complicado. Até mesmo quando nós começamos a pensar de fazer um coral na universidade, não foi uma coisa assim tão azeitada, sabe? Não foi. Algumas pessoas diziam, não, mas isso não é próprio de uma universidade. A universidade não é para isso. que estaria fora, digamos assim, dos objetivos da universidade. Só que não, né? Imagina. Claro que não. Né? E só para provar isso, tem uma coisa bem interessante. Nós fizemos um cartaz que foi até elaborado por uma que trabalhava na editora, irmã da esposa do Meirelles, irmã dela, já falecida. Ela fez um cartaz e nós simulamos, botamos lá no auditório do Campo Cidade, então na época, hoje CTI, lá, hoje EIF, nós botamos como se fosse como se o coral fosse se apresentar, e chamamos pessoas, funcionários, etc. Vamos fazer para chamar a atenção, venha participar do coral, etc. Não existia o coral. A exigência de alguns foi de que fossem disfarçados no desenho para não se apresentar como membro de um coral. Com que propósito isso? Botamos barba em alguns, tiramos barba de outros, botamos cabelo em alguns, tiramos cabelo de outros para que as pessoas não identificassem, porque era, digamos, meio vergonhoso. Isso os homens, né? Os homens. Aí demonstra, claro que de 20, 30, 5, 6 pediram, mas demonstra que havia uma resistência enrustida, né? de que as coisas não podiam se apresentar, porque o que iam dizer de mim participando do coral? Sim, isso hoje não tem nem cabimento, isso. Hoje ninguém pensa isso. Mas, na época, não foi muito fácil, não. Não foi muito fácil. Tivemos que meio que impor a ideia no sentido de que vamos experimentar. Pelo menos experimentar. Até para avaliar se tinha público. Até porque a universidade é um lugar de experimentos, né? Claro, claro. Para que existem os laboratórios? O laboratório um laboratório. E os que não são laboratórios formais, como na biologia, na química, são laboratórios de ideias, que são o nosso curso de Direito, por exemplo, a sala de aula é um laboratório. Os tubos de ensaio somos nós. Péricles, o que mais marcou a tua carreira como professor? E também eu já vou emendar. Tu te consideras professor ou educador, ou os dois termos são corretos pela tua essência? Eu acredito que eu poderia dizer que sou um educador amigo dos meus alunos. E eu botaria, quem sabe, o amigo primeiro. Eu sou amigo e educador. Porque tu não fazes nada se tu não tiveres amizade com as pessoas. De tu entender as pessoas como ser humano, com todas as dificuldades que todo ser humano tem pelas suas características pessoais. E se tu não conhecer a pessoa, tu não entende isso. Então, é um trabalho, vamos dizer assim, é um trabalho árduo, porque são 100 por ano,
né? E às vezes antes era por semestre, quer dizer, era muita gente. Mas eu sempre procurei conhecer os alunos, saber de onde vinham, como é que era a família, trazer, digamos assim, a figura humana antes daquela figura que vem trazer possível conhecimento, né? Sempre tive muito êxito nisso. E passavas a conhecer um pouquinho mais do perfil de cada um. De cada um. E do perfil, às vezes, das regiões que eles vinham. Não é? Eu sempre tive nos meus alunos amigos. Sempre tive os alunos amigos. Há pessoas que não entendem assim, que acham que basta estar na sala de aula, apresentar o que tem que apresentar e se mandar. Ou seja, tu não és favorável a nenhum muro separando aluno e professor? Não, porque o professor aprende muito com os alunos. Eu nem sei se não aprende mais do que os alunos com ele, sabe? Porque o que ele vai apresentar, o que ele pode apresentar, os alunos encontrarão em algum lugar. O que o aluno te apresenta, só nele que vão encontrar aquilo. Porque é o perfil de cada um. Talvez se todos enxergassem a educação e o processo de transferência de conhecimento dessa forma, hoje nós teríamos um outro nível sem dúvida, da educação do nosso país. Até o próprio interesse do aluno muda, quando vê que ele está sendo... Isso é acolhimento também. Parece que sim. É acolhimento, principalmente porque hoje, a maior parte dos alunos que chegam não são daqui, não é? São alunos que estão fora da casa, fora de casa. Estão longe dos pais, longe dos amigos, longe dos irmãos, Ele tem que ter um calor humano junto. Porque senão fica alguém atirado às traças. Não pode ser assim. Tu tem que entender as pessoas como pessoas. Que sentem, que choram, que riem, que têm dor, que têm saudade, como qualquer ser humano. Então, vamos juntar as coisas. E isso sempre deu certo. Eu nunca tive frustração nesse sentido. Nunca tive. Nunca tive abusos. Nunca tive, por causa disso, dessa aproximação, de ter abuso por parte... Nunca. Nunca tive problema disciplinar. Nunca tive problema disciplinar. Certamente te fizesse respeitar. Eu tenho a impressão de que sim. Eu nunca me desrespeitaram. Nunca. E isso... me fez concluir de que se o tempo voltasse, eu faria as mesmas coisas. Bom, e aí eu preciso te perguntar, com essa visão de mundo, de educação que tu tens, como é que tu te sentes, como é que fica o teu interior e o teu coração quando tu, na televisão, recebes uma notícia de que na sala de aula um aluno agrediu um mestre, um educador, um professor e um amigo? É difícil. É difícil de compreender isso. É difícil de compreender. E lastimar. Isso é uma lástima. Né? Isso tem que ser atacado por várias frentes aí. Porque algumas coisas estão acontecendo de uma forma descabida, fora de propósito. Claro, tem droga, tem muito mais do que tinha, porque tinha. Ninguém era santo naquela época. Né? Não é um saudosismo burro, porque eu não vou mentir. Claro que eu tive amigos que usavam droga. E eu nunca usei. E nunca deixei de ser amigo deles. E eles nunca deixaram de ser meu amigo. Né? Então eu tenho a impressão de que teria que ser atacado de outra forma isso. É difícil dar uma fórmula, né? Mas são pessoas, são seres humanos que estão fazendo isso. Se são seres humanos, tem como tu envolver um ser humano. Claro que tem coisas que são fora digamos assim, fora da curva, né? Os excessos são complicados. Né? E às vezes a gente vê umas coisas muito brutais, muito frias, né? Não só nas escolas. Agora mesmo teve um crime aí que um menino de 16 anos ajudou a matar um bebê de 2 anos. Quer dizer, eu não acredito que ele estivesse drogado na hora.
Não é? Mas, às vezes, são pessoas mal formadas, são pessoas que não tiveram, quem sabe, casa, não tiveram quem dissesse para eles que isso não se deve fazer. Pois é. Enfim. Bom, conversando com alguém que tem todo esse lastro, 50 anos, no caminho da educação, eu não posso deixar de perguntar como é que tu vês hoje essa, vamos chamar de ideologização dentro de espaços da educação? Eu acho o seguinte, eu sempre primei por isso. Eu nunca me posicionei ideologicamente dentro de sala de aula, nunca. Por quê? Porque eu sou um professor universitário. E de todos, né? Na universidade, se tem que conhecer todas as ideologias, todas as linhas, todos os pensamentos, porque é realmente o local em que, conhecendo todos, eu opte por aquele que me melhor satisfaz. Como é que eu não vou abrir um leque para alguém ter a possibilidade de opção? Como que eu vou ser ditatorialmente pregador de uma corrente para alunos que podiam conhecer outras, que pode não ser a minha? Então, vem aí o Sócrates de novo, não é? Vamos discutir ideias. No direito, por exemplo, nós temos inúmeras escolas. Escola justnaturalista, história positivista, história decisionista. Então, vamos apresentar essas escolas que vão tratar sobre, vamos tratar sobre poder constituinte. Essas escolas todas têm as suas posições sobre poder constituinte, nem sempre convergentes. Ora, vamos apresentar as ideias e tu, que estás pela primeira vez vendo essas ideias, estudando essas ideias, consigas, quem sabe, construir entre tu e as ideias um raciocínio de que priorizar alguma que é a que melhor te explica, onde tu te sentes mais confortável na explicação sobre o poder constituinte, e aquela tu adotas, que pode não ser a minha. Não é? Eu acho que o professor que impõe, ele é tudo menos professor. Ele não pode impor nada. Ele tem que apresentar as possibilidades e dar ao aluno a condição dele ter discernimento para escolher qual é aquela que melhor lhe explica aquele fenômeno. Bom, Péricles Gonçalves, professor de Direito Constitucional. Neste momento eu não posso fugir, até porque estamos tratando de leis, de um conjunto de regramentos, e nós estamos vivendo um país com uma conturbação, talvez, ainda não assistida, pelo menos neste período mais atual, que é essa balbúrdia, essa confusão, essa brigalhada entre poderes, que tem a sua independência, mas que precisam funcionar de maneira harmoniosa e respeitosa. E aí a figura, não do ministro Alexandre de Moraes, mas a figura e o papel do STF, que seria, para caminhar numa outra direção, parece que está caminhando numa areia movediça. Como é que um professor de Direito Constitucional interpreta este momento que nós estamos vivendo, inclusive com repercussões fantásticas fora do solo brasileiro? Eu acredito o seguinte, tudo que se organiza com base em lei está posto. Nós temos uma Constituição, quem sabe uma das mais avançadas do mundo, uma Constituição que veio para abrir. Não é? No momento em que ela chegou para abrir. E até disseram, e muitos críticos dizem, que ela é longa demais. Sim, até comparavam com a dos Estados Unidos. Porque ela entrou em detalhes, mas esses detalhes que ela entrou são detalhes legislados. Então, se nós tivermos como fronteiras o texto constitucional, nós não teríamos problema algum de solucionar os problemas que estão havendo.
Mas isso à luz do direito e de acordo com aquilo que está escrito. Aí vem o problema. Aí vem o problema, que a operacionalização disso é feito por pessoas que não desconhecem como teria que ser. E aí é que veio o dolo, né? Porque essas pessoas não desconhecem como deveria ser. Até porque escreveram como deveria ser. Basta aceitarem o que escreveram. Pronto. Simples assim. Estou falando dos doutrinadores, né? Nós temos doutrinadores que estão no Supremo. E eles têm livros editados. Vamos ler os livros e vamos ver, não é? Se o que foi escrito está sendo feito. Ou o livro está mal, ou a interpretação está mal, porque a Constituição não está mal. A Constituição é algo oriundo de um poder que está acima de todos os outros, que é o poder constituinte originário. Esse poder constituinte originário, ele é inicial. Tem legitimidade, tem representatividade. Ele é inicial. Isso. Antes dele não há nada. Quando se faz um novo texto, não se tem que conhecer o anterior. Funda-se de novo aquele Estado. E essa inicialidade faz com que o texto seja o querer do Constituinte, que é o querer do povo. Então, o que está na Constituição é o que tem que ser feito. Não é o que deve ser feito, é o que tem que ser feito. Mas e essas interpretações, elas surgem de onde? Essas interpretações surgem na ideia de fazer com que se flexibilize coisas que não se flexibilizam. Então, isso é um erro. É um erro, claro. E com relação aos três poderes, né, as pessoas podem ler Montesquieu, né? O porquê que ele concebeu a ideia da tripartição. Exatamente era para que não houvesse o que está havendo. A interferência? Para que os poderes soubessem as suas competências. E estas competências estão no texto constitucional que o poder constituinte originário colocou. Então, o jogo é simples. Basta tu ter vontade de fazer o certo. Quando alguém invade a competência do outro. Porque aí vem o problema que tu comentaste aí há pouco. Problema, às vezes, ideológico, que complica. Não é? A Constituição... E que divide, né? Não tem ideologia. A Constituição está para organizar o Estado brasileiro. A Constituição está para organizar o Estado americano, lá o deles. Não é? E todas as Constituições são assim. Agora, se tu interpretar uma Constituição que veio para abrir, se tu interpretar de uma forma fechada, a tua interpretação é inconstitucional, porque contraria o espírito do texto. E aí vem o espírito das leis. Diz que a lei tem espírito, a lei tem uma alma, e tu tens que conhecer essa alma para poder analisar os seus diversos artigos, enfim, com esta perspectiva. A lei tem espírito, mas não pode ser espírito de porco. Pois é, não pode ser um espírito que... Do mal. O intérprete é que resolve dar o sentido. E não é? O intérprete não tem que modificar a alma do texto, não pode modificar a alma do texto. Por isso se fala em texto frio da lei? Sim, é frio no sentido de que está ali o querer dos constituintes, representantes do povo, num determinado momento histórico. Ali está o que o povo quis naquele momento. Agora, parece bastante claro, Péricles, que em determinados momentos a sociedade visualiza ódio em pronunciamentos, em decisões e em sentenças. E isso parece que agrava um quadro que já é grave. E aí tu não distingue esse ódio, essa raiva, tu não distingue de que lado está. Ele está em todos os lados. Então, o que eu creio é que nós precisávamos começar a nos preocupar com a formação das pessoas. Porque no momento que nós tenhamos pessoas bem formadas, nós não precisamos nem de texto.
bastava que o bom senso imperasse. Né? Se eu tenho uma divergência contigo e eu não quero brigar contigo, eu tenho que saber contornar de tal forma que a gente não brigue. Né? Tem um ditado antigo que diz o que um não quer, dois não brigam. O problema é que as pessoas hoje são muito egocêntricas. Tem muita vaidade nesse meio. A vaidade mata todo o indivíduo. Parece que tudo é vaidade. E isto é uma complicação, porque a vaidade ela tem sempre duas coisas que a acompanham a vaidade. Esse trio é inseparável. O vaidoso é burro e teimoso. O teimoso é burro e vaidoso. Esses três componentes estão sempre juntos. E como o vaidoso é burro no sentido de não saber raciocinar para o lado da paz, porque todo que raciocina para o lado da contenda, de bater de frente, essa pessoa não é inteligente. É burra. Porque ela está cavando a sua cova. Quando alguém quer deliberadamente demonstrar que tem o poder e que o poder dele se sobrepõe a qualquer outra manifestação, opinião ou até mesmo a lei, aí a coisa fica pior, sim, parece. Sim, e todo mundo sabe que isso só acontece porque o fulano é vaidoso. E isso que ele quer é uma burrice. Porque no momento que tu atritas, tu gera conflito. Né? Antigamente, os conflitos chamavam-se guerra. Né? Hoje, tem vários nomes, né? Para pintar de dourado o que não deixa de ser uma guerra. Porque a guerra não precisa ser com canhão. Até porque existe a guerra civil. Né? Então, essa guerra, quem vai morrer nessa guerra? Só o que eu não gosto? Só quem eu não gosto vai morrer na guerra? Vai morrer, inclusive, eu. Porque não sobra ninguém numa guerra. Então, o que se precisava? Evitar a guerra. Como é que se evita a guerra? Se despindo dessas vaidades e tentando fazer com que as pessoas se entendam. E aí o diálogo é fundamental. Bom, o que falta, as pessoas hoje resistem a dialogar, têm medo de dialogar, sabe? Porque a gente, trocando figurinha, a gente consegue completar o álbum. Não é assim? Que era o que a gente fazia no tempo de guri. Exatamente. Trocando figurinhas. A gente trocava figurinha para quê? Para completar o álbum. Porque se tu fosse comprar uns pacotinhos, faltava sempre alguma. E aquela ali, um outro cara, só saía aquela nos pacotinhos dele. É verdade. Aí tu te encontrava com essas pessoas, trocava a figurinha e tu completava o álbum. O que falta é as pessoas trocarem figurinha. No momento que elas trocam figurinha, elas vão completar o álbum. Bom, e aí eu preciso te perguntar, em cima de tudo aquilo que a gente falou até aqui, o Brasil tem jeito? Eu acho que o povo brasileiro é um povo criativo. É um povo que, inclusive, sabe, nos momentos difíceis, sabe até levar para brincadeira a dificuldade. Ora, se esse povo é tão criativo, se esse povo é tão... genial. Genial. Tem genial. Como é que não consegue fazer com que as coisas minimizem? Claro que os problemas, às vezes, são de uma grandiosidade que envolve poderes, envolve governos, envolve... Tudo bem, são coisas complexas. Mas se tu quiser acertar, se tu quiser solucionar, tu soluciona. O problema é que não há vontade de fazer. Há uma ideia assim de feito gurizinho que brigou com o outro, sabe? Eu tenho que ter a última palavra para ser o machão da história. E isto não vai levar a nada. A gente discute muito a questão da violência, né? Que é uma chaga social. Agora, essas coisas todas que vêm acontecendo no Brasil e repercutindo internacionalmente, abalando relações diplomáticas, isso também é uma forma de violência contra uma sociedade. Claro, né? A violência ela não é só armada, não. As pessoas, às vezes, são violentadas até na sua vida pessoal. Não é? Não, esse número imenso de pessoas, por exemplo, na rua, isso é uma violência.
Uma violência que a comunidade faz, de não acolhê-los, de não ter... e aí vão dizer, tem gente que diz, mas se tu chamar, eles também não querem ir para os lugares que... Eu não acredito que 100% seja assim. Acredito que alguns até iriam. Falta oportunidade, falta... Vontade política também, não? Eu sei, também. 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 Eu sei, porque nós fizemos uma campanha, várias vezes fizemos campanhas de entregar coisas para essas pessoas de rua, enfim, e não entregamos para entidades. Nós saímos de noite... de carro, diretamente a elas. Estacionamos. Não houve sequer uma violência. Ninguém tratou mal. 100% de aceitação. Ninguém foi agressivo. Ninguém, nenhuma das pessoas. Eu posso dizer aqui, foi em torno de uns 50, 30. Em torno de umas 30 pessoas. A recepção foi assim, obrigado. Sabe? Foi de agradecimento. Não houve agressividade. Envolvia sentimento ali. Exato. Vamos botar o sentimento no meio das histórias. Vamos nos lembrar de que se por um acaso houver realmente um problema maior envolvendo racionamento disso, racionamento, quem é que vai sofrer? Não vão ser, seguramente não vão ser os donos do poder. Não vão ser quem vai sofrer, aqueles que os colocaram lá. Péricles, já encaminhando o desfecho da nossa conversa, a tua visão radiográfica sobre a cidade do Rio Grande hoje, tu que viveste diferentes tempos, diferentes épocas e acumulaste diferentes saberes. Eu tenho a impressão que eu vou me basear no que aconteceu para a criação da universidade. A universidade não seria criada se a comunidade daquela época não se unisse. E a união foi realmente, vamos dizer assim, total. Demonstração de quê? De maturidade também. De maturidade. Foi o movimento estudantil, foi Centro Indústrias, Câmara do Comércio, Câmara de Vereadores, independente de bancadas e de partidos. Eu me lembro perfeitamente das manifestações dos diversos vieses políticos da Câmara na época, e aqueles mais radicais, estávamos em pleno regime militar, os mais radicais do outro lado, não é? Juntavam-se nas reuniões para buscar a universidade para Rio Grande. Se esqueciam das divergências que lá no plenário possa haver. Me baseando nisso, eu tenho visto que realmente está havendo assim, um movimento de que as forças vivas sejam realmente vivas e, nessa vida que elas têm, se juntem para poder buscar coisas para Rio Grande, porque tu sabes perfeitamente que sempre nós levamos a pior quando disputamos coisas com outras cidades. Né? Foi assim com a Diocese, que não era para ser aqui, lá em 1914, saiu de Rio Grande, agora nós temos uma luta aí que vai ter um outro porto, enfim, se nós não nos unirmos, não adianta. Não adianta. E eu creio que os grandes problemas que Rio Grande teve, aquelas fases ruins de Rio Grande, foi a desunião. Foi tu não conseguir botar de lado o acessório e se juntar para conseguir o principal, sabe? E eu acho que isso que precisa haver inteligência na hora de ter que se unir para conseguir tal coisa. E eu tenho a impressão, pelo menos tenho sentido isso, assim, que ultimamente não há resistências assim, no sentido de não se juntarem para buscar as coisas. E eu acho que só vai se conseguir dessa forma. Então, eu tenho a impressão de que nós tínhamos que investir bem mais na formação dos indivíduos. No momento que nós tivermos indivíduos bem formados, nós vamos, quem sabe, vislumbrar um mundo melhor, em que, acima de mim, está o bem-estar de todos. Porque o todos, eu me pertenço a esses todos.
Se eu não preparar o todo, eu também não vou ficar bem. E eu não sou a bolachinha do pacote, né? Não sou... todos somos iguais, porque a Constituição diz isso. Todos são iguais perante a lei, sem distinção alguma. De sexo, cor... Não há distinção. Nós somos todos iguais. E enquanto nós não nos demos conta disso, de que eu estou hoje exercendo determinada função, mas amanhã eu não estou mais. E eu serei a mesma pessoa. Então eu vou ter que ajudar quem ficou no meu lugar a construir o que eu não consegui construir. Tive um grande prazer de te receber aqui para essa conversa sensacional. Péricles, muito obrigado. Hein? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço os ouvintes, os telespectadores, e estou sempre à disposição, às ordens, e quem sabe, com conversas, a gente possa convencer pessoas de que eles não são mais importantes que ninguém, que todos nós somos importantes para buscar um mundo melhor. Portanto, tivemos aqui uma aula com o professor Péricles Gonçalves, 50 anos no caminho da educação, da cultura e, sobretudo, da valorização da figura e das relações humanas. Se você não se inscreveu, faça isso agora. Vá ao canal Edson Costa Repórter e acompanhe os nossos podcasts. Também você pode nos buscar através das redes sociais. No Instagram, busque Jornalista Edson Costa Oficial. Aqui tem jornalismo independente e sem medo.